reflexão de cada um, quando nós temos uma dúvida, né, entre seguir o coração e fazer aquilo que é certo, né, de acordo com a nossa alma, ou ir com a maioria, ou ir com o que às vezes é mais conveniente. Então, eu quero trazer uma reflexão aqui para que nós sejamos obstinados, para que nós sejamos fortes, impetuosos naquilo que nós podemos mudar e alinhar esse propósito com o bem maior. Porque sempre que nós nos alinhamos com o bem maior, nós nos alinhamos com o Mestre Jesus, nós nos alinhamos com os nossos mentores, nós nos alinhamos com Deus. E ser resiliente quando algo não pode ser mudado. Então, ter essa sabedoria e esse discernimento de perceber o momento de agir, o momento de correr, né? Naquele momento, a Lívia teve a decisão, né, de fazer aquela transformação, de correr, de ir em direção a fazer algo, e o momento de recuar. Naquele momento ela fez tudo o que podia, seguiu o seu coração e teve sabedoria. E nesse momento, quando nós seguimos o nosso coração, nós estamos alinhados e anulamos a sensação e a percepção do nosso ego. Então, gente, um dos maiores trabalhos aqui na Terra é poder superar o ego, né? Poder controlar, dominar esse ego, que é um cavalo selvagem. Então, aqui na história, nós temos seres com egos, né, grandiosos, e como Jesus nos ensinou, como é importante nós conseguirmos ter o domínio sobre o ego. Então, eu trouxe aqui uma metáfora que se chama egoesclerose, que é essa doença do século, do mundo moderno, né? Que é um tipo de patologia crônica e nefasta. Aquela doença que nos faz julgar a grama do vizinho, normalmente melhor do que a nossa. A doença que afeta as artérias e impede que o fluxo da bondade siga do coração em direção aos nossos irmãos. A doença que faz alguém julgar-se melhor ou pior, sem antes levar em consideração que cada ser procede como pode, para seguir a sua jornada com os recursos que tem, com os desafios que tem e com aquilo que conseguiu adquirir até o momento presente. Uma pessoa com raiva, ela pode também estar com medo, com insegurança, e na maioria das vezes nós desconhecemos a história e os desafios de cada um. Muitos estão travando suas mais difíceis batalhas, por isso cabe-nos um remédio, que é a compaixão. Esse sentimento que consiste em compreender o outro em um nível profundo, além das aparências, com essa predisposição de não julgá-lo. Sabendo que quem realmente segue o coração, faz o que é certo, está amparado pelos mentores, pelos protetores e com a confiança. Esse foi o meu melhor, né, naquele momento. Essa doença, a egoesclerose, que muitas vezes nos afeta e nos assola e nos custa caro, né? Ela degenera a capacidade de olhar com empatia, de se colocar no lugar do outro. Essa doença que nos faz querer ter mais do que ser. A enfermidade da alma que nos faz correr para aparentar vitória, sem conseguir ao menos desfrutar da própria presença ou da própria solitude. Sem mesmo saber do que se trata a felicidade, sem mesmo saber do que se trata a verdadeira paz. Querer ganhar para sentir que tem valor, persistir em viver no automático, sem perceber o milagre da existência. Essa doença também é caracterizada por um sintoma de início de cegueira, que afeta e embaça a visão. Doença humana que precisa de vacina. A vacina para essa doença é o amor tão ensinado nesse livro, tão ensinado por nosso mestre. Sabe o que acontece? O ego, ele nos coloca um medo danado, medo de tudo, mas ele tem a função de nos proteger, de proteger a nossa individualidade em alguns momentos. O ego é como um dragão selvagem, descontrolado, muitas vezes impetuoso, mas que pode causar estragos. No início ele é atrativo, pois é gostoso contar vantagem, né? Você sabe quem eu sou? Eu não sei se alguém aqui, né, nesse nosso encontro, já passou por isso. Às vezes você vai num lugar e a pessoa fala, você sabe quem eu sou? Aí dá vontade de responder, eu sou um ser espiritual, uma centelha divina, né? Somos aqui filhos do mesmo Pai. Então, no começo é uma delícia contar vantagem pelos títulos que nós temos, e muitas vezes nós esquecemos que um
se desenvolve em uma área, outro se desenvolve em outra área, e nós nunca sabemos tudo, né? Existem 9 tipos de inteligência, e às vezes uma pessoa desenvolve um ponto e ela não precisa contar vantagem por aquilo. Então, o ego nos atrai, depois nos distrai e nos afasta do nosso propósito de alma. Então, eu te convido a querer tudo que ama e amar tudo que tem em uma vida mais real. Eu te convido a fazer parte desse despertar coletivo. Às vezes nós queremos aparentar tantas coisas, né, para as pessoas lá fora e esquecemos da forma como nós nos tratamos, como nós nos observamos, porque nós entendemos que no mundo espiritual não existe apenas a aparência, existe a vibração. Então, em que vibração nós estamos atuando nesse momento? Que vibração? Na vibração da verdade, a vibração da realidade, porque a nossa verdade é vibração, o nosso mundo é mais vibratório. Então, se eu vibro na verdade, né, a verdade de alguma forma estará do meu lado. E eu trouxe aqui uma mensagem, gente, muito linda do professor Hermógenes, que fala sobre justamente isso que nós decidimos na nossa vida. Ele fala assim: se ao final dessa existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, e eu me debater aflito no conflito, na discórdia, e se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento, revolta pelo que eu não consegui possuir, fazer ou mesmo ser, se continuar mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave no meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, que o mundo seja correto, que o mundo, sem qualquer esforço para mudar o eu. Se minha fortaleza e segurança são ainda construídas nos materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu ainda acredito, se imprudente e cegamente eu continuar desejando adquirir, multiplicar, reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda insistir, persistir iludido com a importância que me dou, se ao fim dos meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo dentro de mim, o eu sou, eu terei me perdido na multidão abortada e serei um fraco a mais, traidor da própria vida. Vida que investe em mim e que de mim espera e muitas vezes se vê frustrada diante de meu fim. Então, essa mensagem linda do professor Hermógenes traz essa reflexão sobre o nosso desenvolvimento e sobre as nossas escolhas. Quando nós seguimos essa força crística, né, que nos leva, a Lívia estava queimando aqui no coração em direção ao Cristo. Então, independente se socialmente as pessoas compreendem isso ou não, seguir o coração é o nosso primeiro passo. Num outro momento, nós precisamos entender que lá no topo venta muito. E o que seria essa frase, né? No topo venta muito. No topo da nossa existência, viver no topo, olhar as circunstâncias acima, nós estamos sujeitos a vento, e esse vento, para suportar esse vento, nós precisamos nos fortalecer nas nossas raízes e precisamos de pernas fortes para nos mantermos no topo da existência. Não no topo acima de ninguém, né, gente? Nós não estamos falando disso, mas no topo do momento em que nós conseguimos atingir espiritualmente falando, né, desenvolvendo, lapidando o diamante que é a nossa alma. Então, claro que não era fácil naquele momento a decisão, né, que a Lívia tomou de se arriscar, de naquele momento passar, né, por uma adúltera ou que estava fazendo alguma coisa ali, né, super delicada a situação que ela passou e foi foi difícil, mas naquele momento ela ainda assim escolheu seguir a verdade, escolheu seguir o seu coração e fazer algo para transformar. Muitas vezes por uma conveniência ou por menos que isso, nós sentamos ali no troninho do julgador, né? E falamos, aquele ali, ó, não, mas você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. E nesse troninho do julgador, nós não conseguimos seguir a nossa orientação interior. Então, essa proposta de subir no topo
subir no topo da nossa existência, para mesmo diante dessas situações desafiadoras, para que nós possamos desenvolver o nosso espírito, desenvolver a nossa alma, sem se deixar levar por essa lei dos homens, mas sim pela lei do Cristo. Gratidão.